Com o passar do tempo e com a sociedade cada vez mais corrida dentro dos seus trabalhos, das suas funções, as famílias acabam ficando sem tempo para cuidar de alguns familiares com idades mais avançadas ou de alguns adultos, crianças ou adolescentes que necessitem de um cuidado, de uma atenção especial, seja por um problema de saúde, seja por uma condição diferenciada. As famílias acabam ficando sem tempo devido à agenda corrida, aos grandes trabalhos e acabam recorrendo a um profissional muito importante presente na nossa sociedade, que é o cuidador. Para falar deste assunto tão importante presente nos dias de hoje, estamos aqui recebendo a Renata Tomasi. Ela que tem a empresa chamada Bem Querer Cuidadores de Pessoas, é diretora dessa empresa, está aqui para falar um pouco mais sobre esse ramo, tirar as dúvidas dos telespectadores, dos internautas que acompanham o nosso programa e falar sobre todo esse universo. Renata, seja bem-vindo ao programa Em Foco. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui e falar um pouquinho para vocês do nosso trabalho. Tá ótimo. Renata, eu queria que você começasse esse programa de hoje falando um pouquinho para a gente de uma visão geral do trabalho que você desenvolve. Então, a Bem Querer é uma empresa de cuidadores de pessoas a domicílio. A gente faz a parte de selecionamento, gerenciamento e contratação da mão de obra. A gente faz umas seleções assim meio malucas, chama muitas pessoas, acaba descartando muitas pessoas também, sempre buscando um profissional bem qualificado e que consiga atender ao idoso de uma forma a proporcionar tranquilidade para a família e permitir que os familiares voltem à sua rotina diária de antes de ter esse idoso dependente dentro de casa. Tá? A gente busca profissionais desde pessoas que tenham apenas o curso de cuidador, até profissionais que tenham o curso técnico em enfermagem. Tá? E nesse meio, a gente traça alguns perfis, profissionais um pouco mais dinâmicos, outros um pouco mais tranquilos, experiência em vivência hospitalar, ou com um pouquinho mais de força física, por causa de um idoso acamado, traça um perfil e desloca esse cuidador para a casa do idoso. Muito bem. Conta pra gente como foi que nasceu a Bem Querer, essa ideia de você. Você que era de uma outra área e aí acabou indo para essa área tão interessante, né, e tão importante nos dias atuais. Pois é, eu sou da área de exatas, né? Ou melhor, eu era da área de exatas, trabalhei durante muito tempo com a parte de projetos de HVAC. E no meio dessa crise maluca aí na área de construção civil, numa conversa com a minha irmã, uma conversa informal, eu disse, nossa, o que eu vou fazer agora? A gente começou a traçar formatar os primeiros passos aí da Bem Querer. A ideia era ter uma empresa que, além de ser o nosso ganha-pão, também pudesse melhorar a vida de alguém. Tá? Tem um filósofo que eu gosto muito, que é o Cortella, e entre essas várias palestras que ele tem divulgado por aí, numa delas ele pergunta o que nós seríamos se não existíssemos. Então, eu acho que foi a ideia principal, tá? O que eu estaria deixando para os meus filhos ou para a sociedade se eu não fizesse mais parte do panorama. Em contrapartida, a gente tem um aumento da população de idosos, né? Segundo o IBGE, em 2060 nós teremos mais de 19 milhões de idosos no Brasil. Isso é muita coisa. Então é aí que a gente entrou. Muito bem. E me diz, no momento propício também, né? Devido a tantas correrias, né? Uma vida muito agitada, principalmente aqui em São Paulo, né? Pois antes, quem ficava com a responsabilidade de cuidar da mãe idosa, da avó, da sogra, era a mulher. Ela não trabalhava, né? Só que hoje ela trabalha. Uhum. Aí é onde a gente entra. Então, a gente recebe a solicitação da família, eu faço uma visita inicial, ou a outra supervisora, a gente faz uma visita na casa, sugere algumas alterações para a questão de segurança do ambiente, faz a seleção do cuidador e desloca esse cuidador para casa. A gente sempre prioriza harmonizar o ambiente. Geralmente, quando as famílias nos procuram, tá todo mundo estressado, cansado, sobrecarregado, o idoso se sentindo um peso, às vezes até desenvolvendo alguns traços de depressão. E o cuidador, ele entra para dar esse alívio para a família, poder proporcionar que eles voltem à vida cotidiana e dar uma atenção, um cuidado dedicado ao idoso. Então, ele passa a ser um amigo do idoso, ele cuida da alimentação, da higiene,
prepara estímulos físicos e cognitivos conforme a necessidade e a possibilidade dele, socializa, leva para um passeio, para uma feira, acompanha ao médico, ao fisioterapeuta e está lá, né? Joga carta, assiste uma televisão, o que pintar e o que o idoso precisar para se sentir melhor. Claro, é muito importante você esclarecer isso, porque a função de um cuidador, não é? A gente às vezes tem uma visão muito superficial de diversos assuntos, e esse é mais um que muitas vezes a gente faz ideia de algo, mas não sabe como funciona. Por isso que a Renata está aqui explicando para a gente como é que funciona esse trabalho. Agora, não só na questão do acompanhamento médico, de ficar de olho se vai tomar a medicação no momento certo, né? Mas também, como você mesmo falou, né? Essa questão da companhia. É uma questão muito importante, porque vai versar ali 2 pontos. Um que é o cuidado médico, o cuidado do desenvolvimento físico, da saúde dele, e também do acompanhamento mental e de amizade. Né? Pois é, ele passa a ser uma companhia. Então a gente tem casos de que é o dia de folga do cuidador, mas o cuidador manda uma mensagem lá para a família para saber como o idoso dormiu, se ele passou bem, manda um vídeo. Eles gostam de celular, então é sempre um vídeo, uma fotinho, assim, é muito bacana, desenvolve uma relação de confiança mesmo. Claro. Agora, eu imagino que deve-se ter, né, em muitos casos, um cuidado compartilhado, não só com a atenção do cuidador, mas também do psicólogo, do nutricionista, que trabalham juntos ali na vida do idoso. O cuidador, a gente acaba sendo uma equipe de apoio à equipe médica e à equipe de enfermagem. Tá? Então, a gente sempre está em contato com o geriatra, com o psiquiatra, com o psicólogo, fisioterapeuta, com toda a equipe médica responsável por aquele idoso, trocando informações. Existe um controle diário onde são aferidos os sinais vitais, anotada todas as intercorrências, o que é bem bacana, porque se tiver um desvio, a coisa fica muito clara. Então, precisou deslocar o idoso para o médico, a gente pega esse controle e leva junto o médico, ele tem todo o histórico recente aí do paciente. A gente só tem que tomar cuidado que o cuidador, ele não é médico, ele não é psicólogo e ele não é enfermeiro. Então, a gente não faz nenhum tipo de procedimento invasivo. Isso é responsabilidade da equipe de enfermagem. A gente está realmente lá para dar um suporte, ser um complemento a todas as outras ações que estão sendo direcionadas para o bem-estar do idoso. Você falou isso e eu fiquei pensando, por exemplo, né? Existem casos, eu conheço pessoas e todo mundo deve conhecer alguém que tem, de um idoso ou de um adulto que tem a diabetes e pede para algum familiar aplicar a insulina. Isso. Nem nesses casos, por ser algo mais simples, pode ser feito? O cuidador pode fazer a aplicação de insulina porque é um autocuidado, né? Você pode aplicar em si mesmo, então o cuidador também ele pode fazer isso. Ele não pode fazer um curativo mais complexo, ele não pode aplicar uma endovenosa, uma intramuscular, isso é responsabilidade da equipe de enfermagem. Sem dúvida. E você falou também, a gente estava conversando nos bastidores, você falou que além do atendimento domiciliar, vocês fazem um acompanhamento hospitalar. Em alguns casos, o idoso está em casa e ele precisa ser internado, então a gente faz esse acompanhamento. E o inverso também. Às vezes a gente começa o acompanhamento no hospital e depois passa a acompanhar em casa. Acaba substituindo aquele acompanhante obrigatório que, em função do Estatuto do Idoso, os hospitais exigem, né? E nos casos também de pós-cirúrgico, uma queda, uma cirurgia plástica, saindo um pouquinho da linha do idoso, né? A gente também cuida dessa parte de acompanhamento pós-cirúrgico. Sim, eu imagino que é um trabalho que exige muita atenção desse profissional, né? Atenção, técnica, mas acima de tudo, muito amor e empatia. O cuidar, o se colocar no lugar do outro, né? E pensar que ali você tem mais do que um cliente, mais do que um paciente, você se colocar no lugar dele e pensar que um dia realmente você pode estar precisando de alguém, né? Então é sempre com o máximo respeito, o máximo amor, atenção. Claro. E quando é diferente a situação? Quando é uma criança que tem ali algumas questões mentais, né? Questões especiais, Isso. TDAH. Aí eu busco nesse banco de dados, nessa seleção, um cuidador que tem alguma especialidade nessa área e que tem um perfil para lidar com criança.
né? E a gente faz toda essa parte de acompanhamento também. Acompanha a equipe multidisciplinar, terapeutas ocupacionais, faz os estímulos e está sempre presente. Às vezes acompanha até a escola, se for o caso. Né? E tá lá. Muito importante, até mesmo porque a vida social, né, de uma pessoa, independente da idade, que passa por alguns tipos de diferenciações, né, do que é comum, tem um dia a dia totalmente diferenciado, não é? Mas ele precisa se socializar, tanto o idoso quanto a criança com necessidades especiais, ou mesmo um adulto que tem algum tipo de limitação física, temporária ou permanente, ele precisa socializar. O ficar isolado, né, você excluir aquela pessoa dependente para o cantinho, ela não é bacana. Isso aí pode até ocasionar algum tipo de depressão, outras doenças, entendeu? Claro. Independente do trabalho do cuidador, né, de estar lá com essa pessoa em alguns momentos específicos, essa pessoa não pode perder a sua vida social de jeito nenhum. Não, né? A gente busca alternativas, né? Coisas que o idoso gosta. Às vezes ele gostava de ir na feira e ele não vai mais porque ele anda mais devagar, porque é um pouco mais complicado. O cuidador, ele vai dar um jeitinho para que a coisa aconteça, né? Então, vai devagarzinho, vai conversar, vai ver gente diferente, vai olhar o cachorro, vai falar com o vizinho. E no caso da criança também, se ela não pode frequentar um shopping, que ela frequente um parque, que ela vá para uma escola, para uma academia. A gente sempre dá um jeitinho da coisa ficar bacana e em harmonia. Renata, qual que é o momento exato da família procurar esse trabalho que você desenvolve? Que eles chegam numa conclusão em conjunto de que realmente precisa de uma pessoa externa à família para ajudar nesse trabalho? Isso é muito complicado. Geralmente a gente entra quando a família já está toda desestruturada. Então já tentaram todas as opções. Desde da senhora que fazia faxina para quebrar um galinho e dar uma olhada no idoso, a vizinha, a sobrinha, a filha parou de trabalhar. Então na hora que a gente entra nessa casa, todo mundo cansado, estressado, sobrecarregado, perdido, o idoso se sentindo um peso, né, sentindo que ele é o responsável por essa desestruturação. Então, quando a gente entra realmente para harmonizar um ambiente. Né? Então, a gente acaba permitindo que a família volte à rotina normal, volte a trabalhar, a ir para a academia e manter o idoso lá num ambiente seguro e com uma pessoa técnica, responsável, flexível, porque isso é importante dizer, os cuidadores eles têm que ser flexíveis, as famílias são diferentes, os problemas são diferentes e cada um encara e reage àquela situação de uma forma diferente. Então, contar com a flexibilidade do cuidador, ela é bem importante. Muito bem. Vamos agora a um rápido intervalo comercial e já voltamos com mais questões e também esclarecimento de dúvidas com relação a esse tema tão importante nos dias de hoje, que é o cuidado com a pessoa que precisa de atenção independente da idade. Já voltamos.